Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje é o sábado da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 15 de agosto. Mais uma vez, peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de sábado para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Ouçamos. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proíbam de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, o Evangelho de hoje, ele é bem curtinho, mas é enorme em significado e ensinamentos. 2 pontos me chamaram muito a atenção neste Evangelho. O primeiro é o fato das crianças se sentirem atraídas por Jesus a ponto de provocar um tumulto que os próprios discípulos acharam necessário intervir, para depois serem repreendidos por Jesus. Este é um ponto que eu considero muito interessante e também nos diz muitas coisas a respeito de Jesus. Se prestarmos atenção, veremos que são pouquíssimas as pessoas que têm esse magnetismo com as crianças. Normalmente, as pessoas que conseguem atrair as crianças de forma tão espontânea têm algumas características muito específicas. Vejamos. São pessoas que têm muita doçura, são simples, de sorriso constante, são pessoas que têm muita paciência, que são alegres, são joviais, são espontâneas, enfim, muitas características. Nos evangelhos, em todos os lugares por onde Jesus passava, multidões vinham ouvi-lo, e as crianças vinham também espontaneamente até Jesus, para que ele impusesse as suas mãos e orasse sobre elas. E Jesus ficava feliz com isso, ele se deleitava com isso. Nas representações artísticas que retratam Jesus com as crianças, Jesus está sempre sereno, com crianças comportadas, sentadas no seu colo ou ao seu redor. Reflete-se a felicidade. Se eu fosse pintar um quadro da forma como eu imagino que seria a relação de Jesus com as crianças, seria com dezenas de crianças correndo, pulando, gritando, brincando e fazendo a maior festa em torno de Jesus, que também se divertia com elas, enquanto alguns discípulos, talvez sisudos, tentavam em vão controlar essa bagunça. Jesus sempre dizia que para entrar no reino dos céus, deveríamos ser como crianças. Então, ele próprio deveria ter os mesmos sentimentos das crianças, principalmente quando ele estava entre elas. O segundo ponto que me chama a atenção no Evangelho de hoje seria tentar entender melhor a psicologia de Jesus. Por que Jesus deu tanta importância às crianças, a ponto de dizer que o reino de Deus é delas, e para quem se faz como elas? O que Jesus via nas crianças para chegar a dizer algo tão importante?
Já ouvimos muitas pessoas dizerem que as crianças são espontâneas, que podem até ficar com raiva, mas no minuto seguinte já fazem as pazes e esquecem, que elas não veem malícia em nada, dentre outras coisas. Qual teria sido a experiência de Jesus com as crianças? O que Jesus queria que seus discípulos soubessem a partir da forma como ele se relacionava com as crianças? Eu penso que Jesus tenha muito a nos ensinar da forma como nós devemos nos relacionar com as crianças. Mas será que nós, os adultos, estamos ajudando nossas crianças a irem até Jesus? Quando será que nós, os adultos, os pais, os irmãos, os professores, impedimos as crianças de irem até Jesus? Isso acontece. E isso acontece de várias maneiras. Vamos ver. Vamos começar em nossa própria casa. Quando os pais, irmãos, padrinhos, madrinhas das crianças as impedem de irem até Jesus, não as levando à missa, quando não as matricula na catequese, quando não lhes dão bons exemplos de cristãos, etc. Talvez os que estão me ouvindo nesta manhã de sábado estejam pensando agora: puxa, graças a Deus que eu não sou assim, que isso não aconteceu comigo e com as minhas crianças. Porque eu mandei meu filho para a missa, eu matriculei minha filha na catequese, eu ensinei os meus filhos a rezar antes de dormir, etc. Eu digo que ótimo. Mas eu pergunto, você deu o exemplo indo à missa com ele? Veja bem, você, pai e mãe, o filho deve ir à missa com os pais. Pode até ir com a avó, com a tia, com um amiguinho, mas os pais têm que ser os primeiros a ir à missa com seus filhos, pai e mãe. Você rezou na presença dos seus filhos? Ou você só ensinou eles a rezar antes de dormir? Você levou os seus filhos na catequese ou só os matriculou? E você se interessou com o que o seu filho estava aprendendo lá na catequese? É como diz o velho ditado: palavras são exemplos, mas palavras sem exemplos são tiros sem balas. Ou, se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Para a criança, um bom exemplo dos pais vale por 1000 palavras. Se seu filho nunca viu você rezando, a fé dele está condenada. Seu filho, sua filha, são seus imitadores. Sejam exemplos para os seus filhos. Se você diz para seu filho que ele tem de ser honesto e logo em seguida pega o telefone e fica combinando com o seu amigo como dar um desfalque na empresa ou como fazer uma pirataria, você acha que o seu filho vai escolher ser honesto? Se você diz para o seu filho que ele deve respeitar as pessoas e logo em seguida você maltrata seus funcionários, ou um pobre que venha pedir algo para você em sua casa ou na rua, num semáforo, assim você acha que seu filho irá respeitar alguém? E os professores, que são grandes educadores? Quando é que esses professores, educadores, impedem as crianças ou os jovens, que são seus alunos, de irem até Jesus? Quando na sua indiferença a qualquer religião, eles afirmam para toda a classe: Deus? Deus está na mente das pessoas, Deus não existe, é uma invenção da humanidade. Ou, por outro lado,
quando o professor nunca semeia uma palavra de fé para seus alunos, ou mesmo quando ele fala mal da igreja ou dos padres. No evangelho de hoje, a criança serve de exemplo para Jesus, não pela inocência ou pela perfeição moral. Ela é o símbolo do ser frágil, sem pretensões sociais e ambições. Na sociedade do tempo de Jesus, a criança não era valorizada, não tinha nenhuma significação social. A criança é, portanto, para Jesus, o símbolo do pobre marginalizado, que está vazio de si mesmo, pronto para receber o anúncio do reino de Deus. Por isso, nessa manhã de sábado, peçamos ao Pai que, pela simplicidade e pureza de coração das crianças, que nós adultos tenhamos um exemplo no qual nos inspiremos para ser fiel a Deus e, consequentemente, merecedor do reino dos céus. Amém. Vamos rezar nesta manhã, meus irmãos, a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. E vamos também pedir à nossa grande padroeira, Santa Rita de Cássia, que ela cuide de nós. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade e nos conceda saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, paz e bem.